Bom, e falando ainda do mercado do Verdão, tem a situação do Mike, né? Será que vai para o Santos ou não vai? Tem contrato até o fim do ano, então já poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe. O Santos fez uma proposta de 2, 3 anos aí de validade, mas o Palmeiras ainda tenta segurar o jogador, né? O que acontece é o seguinte, na questão do Mike, inclusive eu acabei de receber uma resposta aqui sobre essa situação. Tá tudo meio assim, tá em aberto ainda. Por quê? O Santos tem esse interesse oficial com pré-contrato, mas o Mike ainda não sinalizou de maneira positiva, ainda não assinou esse pré-contrato, porque tem todo um respeito e tem toda uma situação de vida para se resolver com o Palmeiras. O Palmeiras ainda não sentou para conversar, mas o Palmeiras informou o jogador e seus representantes que quer renovar, que tem interesse em renovar com o Mike. Essa é uma notícia importante. O Palmeiras tem vontade de renovar com o Mike. Só que aí está na mão do jogador. Renovar por mais um ano no Palmeiras ser reserva ou ir para o Santos e de repente ser titular com um contrato de 3 anos. Então tudo isso ainda vai ser discutido, analisado com o próprio Palmeiras, o jogador, com o empresário. E claro, o Santos vive nessa expectativa. Dos dois lados, do lado do Palmeiras, pela história que o Mike tem, há um respeito e há toda essa coisa de não sair pela porta dos fundos. Não é a intenção, não é a ideia. O Abel gosta muito dele. Mas, ao mesmo tempo, lá no Santos tem um cara chamado Alexandre Matos, que é muito ligado ao Mike. Desde a época de Cruzeiro, depois Palmeiras. Então, assim, pro Mike, óbvio, é interessante o Santos, pela camisa, pelo peso, por ter Neymar, por ter o Alexandre lá e ter um contrato um pouco mais longo. Então, assim, é uma situação que o jogador vai ter que decidir, claro, em conjunto com todo mundo, mas vai ser bem no respeito ali. Não é uma decisão tão fácil, hein? E aí, Igor, para você, ficar no Palmeiras, mas não sendo um dos protagonistas ali na reserva, né? Possivelmente jogando menos do que você gostaria, ou ir para o Santos apostando nesse projeto esportivo com chances de ser titular? Então, depende do nível do projeto também, né? Acho que para esse tipo de jogador, essa altura do campeonato, não costuma valer tanto a pena você embarcar numa briga contra o rebaixamento, acabar tendo um acidente de cair para a Série B, uma desvalorização da vida da reta dessa altura da carreira. Com o Palmeiras, apesar de não estar ali no status regular de titular, ele vive mais coisas mais interessantes, vamos dizer assim, né? Em termos de palco, de competitividade e tal. Mas aí depende se o cara está disposto a ser um coadjuvante num clube que está mais estruturado e lutando por mais coisas, ou se ele vai tentar ser um protagonista numa prateleira que hoje, atualmente, né, vamos ressaltar, não historicamente, mas hoje é inferior, seria o Santos. Então, é uma escolha de pessoal, uma escolha de projeto de carreira, o que o Mike quer. O Mike é um cara, nasceu ali em 92, né? Então já está dobrando a curva ali da reta final da carreira, vamos dizer assim, né? Pelo que a gente tem de média de longevidade de jogadores aqui no Brasil. Se eu fosse ele, se eu quero essa minha resposta minha, eu não sei. Eu ficaria onde eu tô. Mas os caras às vezes são tão inquietos que tentam buscar um novo desafio e aí, ainda que seja um degrau um pouco mais abaixo na tabela do campeonato, aí os caras topam uma parada dessa, né? Mas, enfim, Palmeiras parece ser um lugar mais tranquilo de se trabalhar do que hoje a situação do Santos. Não é uma escolha fácil, não. Tem que pensar mesmo, pensar direitinho. Só para a gente registrar nesse mercado do Palmeiras, né? Quem sai, quem chega, quem fica. Ontem, Ramon Sousa foi apresentado, né? Foi apresentado no Palmeiras. Então, já é aí um novo jogador à disposição do técnico Abel Ferreira. E o Palmeiras fez um investimento nele também, né? 14 milhões de euros, né, pelo jogador. A gente está vendo aí as imagens do Ramon Sousa. Temos um minutinho para o break. Vocês acham que vai dar bom? E ele volta de uma Premier League, né? Já jogou na Premier League. Ele chega com uma expectativa muito grande, porque é um jogador que atendeu todas as exigências ali da comissão técnica e é o tipo de contratação que o Palmeiras gosta de fazer. Que é um jogador jovem, um jogador que faz mais de uma função, um jogador tático. E é um atleta que estava muito querendo mudar de ares e entendeu que o Palmeiras era um bom lugar. Conhece muito bem o futebol brasileiro, já admirador, conversou muito com o Gustavo Gomes e até foi perguntado, né, porque ele jogou contra o São Paulo Talheres e ele pediu a camisa do Lucas Moura,
E ele falou que se inspira muito no Lucas Moura. Olha. É um jogador que ele tem como, assim, admiração, respeito e tal. Então, assim, dá para ver pela característica dele, né? Um jogador de velocidade, um jogador que atua pelos dois lados, volta muito para fazer recomposição, um jogador tático, né? Jogador que os treinadores modernos gostam. Tomara que ele se dê bem, porque pelo que me falaram nos primeiros dias lá na academia de futebol, ele trabalhando, o pessoal falou muito bem dele, falou que é um moleque muito gente boa. E chega aí, né, com a saída do Estevão também, um jogador que pode suprir um pouco essas características, né? Não estou falando que ele tem o mesmo talento do Estevão, mas ele tem essas características, o jogador de lado, enfim, pode ajudar aí bastante. Entrosou rápido, ele entrosou muito rápido lá. O moleque chegou já querendo conhecer tudo. Gustavo Gomes deu uma ajudada, né? Deu uma ajudada, mas ele chegou querendo conhecer tudo, assim, sabe? Se impressionou com a academia, já tinha as informações, né? Mas ele se entrosou muito rápido com a rapaziada lá. E por isso que é bom ter dinheiro, viu, Luísa? Porque estava apurando sobre o Corinthians na semana passada e eu descobri que o Corinthians tentou, mas por empréstimo. E aí, por empréstimo, o que eu apurei é que o próprio jogador não queria, né, jogar no futebol brasileiro por empréstimo. E aí o Palmeiras teve que ir lá até para, né, garantir realmente a contratação, comprar o jogador, e por isso que conseguiu. Então, né, como é bom ter dinheiro, né? Você vai lá e compra, porque por empréstimo o Corinthians não conseguiu. O famoso tá duro, dorme. Eu gosto dessa frase. Minha gente, vamos para mais um rápido intervalo aqui, um break rapidinho e a gente já volta um minutinho. Vamos falar sobre o Corinthians, hein? A situação não tá boa não, pelo lado do Timão. E o contrato de Memphis Depay, será que vão tentar dar uma reorganizada para caber no bolso do clube? A gente vai contar já já. Estamos no break. Igor, você me chamou? Alguém me chamou? Não, eu ia falar que nessa onda aí de ditados populares ou de bordões, né? Quem não tem dinheiro conta história, diria Paulinho Gogó. Então o Corinthians está contando história de que queria, tentou, fez, mas na hora de decidir não tem bala na agulha. Endividamento realmente altíssimo, né? Se a diretoria interina ou não, né? O provisório ou não, colocar um pouquinho a mão na consciência e vai calcular melhor todos os movimentos, até porque o passivo herdado ele não é nada desprezível, né? Pelo contrário. E o Ramon Sousa, já que a gente está falando dele, está no bidou. Ah, já bidou, então já pode jogar estrear contra o Mirassol. Mirassol amanhã no Allianz Parque. Isso aí, amanhã, 7h, próximo compromisso do Verdão aí, pelo Campeonato Brasileiro, a volta depois do Mundial de Clubes. Galerinha do chat, vamos deixar likes? Estamos merecendo, com esse tanto de informação aqui, nós estamos merecendo like hoje. Brincadeira, né? Que é isso? Com esse meu elenco aqui, ó, esse casting aqui, hollywoodiano, merecemos, hein?